Então, meus queridos, nós vamos falar hoje sobre o artigo, uma excelente matéria e uma classe de palavras que muitas pessoas não dão tanto valor, mas ela tem muita importância e eu vou mostrar para vocês aqui. Então, bora lá, vamos voar baixo nesse conteúdo sobre o artigo. Eu sou o professor Patrick, coordenador do Lyon Concursos, e é uma satisfação estar aqui com vocês. Siga o Lyon Concursos nas redes, no Instagram, tá fazendo o maior sucesso. Então, chega de conversa e bora lá destrinchar essa braba, que é o artigo. Então, aqui, olha. O que é artigo? Artigo, vou falar o conceito técnico e depois o conceito resumido. Olha, artigo é uma classe gramatical que antecede o substantivo, ou seja, ele acompanha o substantivo, indicando se ele quem? O substantivo é conhecido, específico ou apenas um entre vários outros substantivos possíveis. Então, resumindo isso aí, essa informação. Para que serve o artigo? Ele serve para definir ou indefinir o substantivo. Então, está aqui, ó. O artigo serve para definir ou serve para indefinir o substantivo. Então, definir você pode entender também que é determinar, tá bom? E indefinir seria indeterminar. Então, serve para indicar o gênero, serve para indicar o gênero e também o número. Aqui eu vou dar um exemplo. Aqui, ó. Vamos dar um exemplo do artigo definindo o substantivo. Se eu falo assim, olha, o homem. Deixa eu melhorar essa letra aqui. Se eu falo assim, o homem estranho retornou. Olha a implicação dessa frase. Olha a implicação. Se eu falo o homem estranho retornou, aqui eu tenho um artigo definido. Está definindo o homem. Então, qual a implicação que nós temos em relação a essa oração? Primeiro, se o artigo é definido, se ele está definindo o homem, presume-se, subentende-se que o leitor já entende quem é o homem. Você já sabe quem é esse homem. Então, quando nós usamos os artigos definidos, quais são os artigos definidos? O, a, os, as. Esses são os artigos definidos. Definidos. E eu tenho os artigos indefinidos. Uma, uns, umas. Esses artigos aqui são indefinidos. Olha a preciosidade dessa informação que eu vou falar com vocês. O artigo é definido e demonstra, fica subentendido que o leitor ele já sabe quem é aquele termo que o artigo está definindo, ou seja, fica presumido aqui que o leitor já sabe quem é esse homem. Mas qual que é a implicação disso para você? Coloca aí no seu caderno, salva aí em Arial 18. Qual que é a implicação disso? Isso vai cair para você não é tanto nas questões gramaticais, mas sim nas questões de interpretação de texto. Porque vai cair uma questão de texto assim, olha, a partir da passagem acima, ou seja, a partir da passagem em destaque, é assim que a prova vai cobrar de você. A partir da passagem destacada, seria essa aqui, né, entre aspas, é possível entender, ou seja, subentende-se que o leitor já sabe quem é o homem. Pronto, tá certo. Ou então pode perguntar assim, fica subentendido que o leitor já sabe quem é esse sujeito da oração lá no texto. Ou seja, quem é o homem. Tá pegando? Tá pegando? Dica de milhões. Então, salva aí, dica de milhões, tá bom? Então,
Além disso, isso pode ser cobrado também na gramática, né? Pode perguntar qual que é esse termo aqui destacado, porque muitas vezes a gramática quer confundir você em relação ao artigo, tá bom? E a um pronome, por exemplo. Por exemplo, entreguei o. Entreguei o. Então, isso aqui, ó, não é artigo. Isso aqui é um pronome, nós vamos ver depois. Pronome. Então, as implicações dessa matéria é isso. A banca, a prova, ela vai querer saber de você se você sabe diferenciar artigo e pronome, ou outras classes gramaticais. Vai querer associar o artigo com o uso da crase, depois nós vamos ver isso. Vai querer associar se você entende que o artigo ele especifica ou não o sujeito. Esse é o uso mais comum, é o mais básico. Porém, se ele especifica ou não esse sujeito, lá na interpretação de texto. Então, manja isso aí que ninguém te para mais nas provas. Beleza? Então, bora lá. Então, tá aqui. O artigo indica, né? O gênero. O que é o gênero? Gênero é o masculino ou feminino. E o número? O número do substantivo. O número é o singular ou plural. Então, aqui, ó, o está aqui porque homem é masculino, não é o gênero. Se eu trocasse por homens, o artigo seria os. Se eu trocasse por mulher, o artigo seria a. Se eu trocasse por mulheres, o artigo seria as mulheres. Então, essa letra B aqui, olha, quer dizer isso. Masculino, feminino, singular e plural. Beleza? Então, bora lá, tá continuidade. Então, aqui, ó, os artigos femininos, os as, exemplo. O professor explicou a matéria. Então, subentende-se que o leitor já sabe quem é o professor. Então, isso pode ser perguntado e vai ser perguntado para você, onde? Na interpretação de texto, interpretação de texto. A interpretação de texto vai cobrar isso para você. Ou então, as questões gramaticais, Como que serão as questões gramaticais? As questões gramaticais vão misturar as classes. Vão misturar as classes. As classes. Por exemplo, o artigo com o pronome oblíquo e por aí vai. Olha, as provas foram corrigidas. Então, as provas são provas determinadas. A gente já sabe quem são essas provas. Por quê? Porque o artigo é definido. Ele foi especificado. Olha o que o tio vai falar para você aqui, ó. Se você manjar isso, ninguém vai te parar nas provas. Então, já vai pensando nessa explicação do professor aqui da seguinte maneira, ó. Falou de artigo, você já vai pensar, o artigo definido. É assim que é para sua mente trabalhar. Você é aluno do professor Patrick, caramba. Nós não vamos em prova para perder, não. Nós vamos à prova para voar abaixo nela. Então, aqui, ó. Pensou em artigo? Você já pensa no artigo voltado lá para a interpretação de texto. Se você já sabe quem é aquele termo especificado ou não. Por exemplo, o homem entrou no recinto, a pergunta vai trazer para você que é possível já entender quem é esse homem, quem é o sujeito. Pronto, tá certo, porque foi especificado. Se fosse um homem, um artigo indefinido, não seria especificado. Primeiro fator que você tem que lembrar é esse. Segundo fator, saber associar artigo a outras classes de palavras, por exemplo, com o pronome, tá bom? Ou então com a preposição. Cheguei a algum lugar. Esse a aí não é artigo, é preposição. Vai pegando essa manha aí, que ninguém segura você. E nós vamos dar uma festinha. Você vai chamar o professor Patrick e é nóis. Então, aqui. Então, falamos dos artigos definidos, né? Determina a prova. Vou repetir exaustivamente para você se lembrar da interpretação de texto e dos aspectos gramaticais. Saber associar, né, o artigo a outras classes. Agora que o artigo indefinido, mesma coisa que nós já falamos, ele vai indefinir. Se o definido, ele define, ele especifica. Se ele especifica, o indefinido, ele o quê? Ele não é especificado. Então, aqui, ó, umas. Exemplo,
Um aluno levantou a mão. Então, aqui, olha, nós temos um termo, um substantivo, ele não foi especificado. E lá na sintaxe, isso aí vai ser um sujeito que não foi especificado. Tudo bem? E aí, nós temos aqui a explicação. Não sabemos qual aluno, né? Só um minutinho aqui que programa ao vivo tem dessas coisas. O clima aqui tá seco demais. Molhar a palavra aqui. Aproveita você também, molha a palavra aí. Pronto. Pronto. Agora o professor tá melhor que Pavarotti. Bora lá. Então, aqui, ó. Explicação. Não sabemos qual aluno. Aí, ó. Umas pessoas estavam na porta. Quem são essas pessoas? Não dá para saber, porque são pessoas desconhecidas. Tá bom? Então, aqui nós temos o artigo indefinido. Ele indetermina. Ele traz para você algo de modo vago. Cuidado, viu? Cuidado. Porque não vá confundir esse tipo de oração aqui, ó. Quer ver, ó? Vou pegar o exemplo dali. Um aluno levantou a mão. Um aluno levantou a mão. Olha essa oração aqui, ó. Levantou a mão. Vai perguntar para você aqui quem é o sujeito. Vai falar que é sujeito indefinido. Vai falar que é sujeito inexistente, indeterminado. E não. O sujeito aqui é um. Sujeito. Um levantou a mão. O que é sujeito? Sujeito não é o termo da oração sobre quem você declara alguma coisa? Então, o que está falando sobre o um aqui? O um levantou a mão. Mas se eu falo um aluno levantou a mão, opa, agora o sujeito já é aluno. Pegou a visão? Então, a prova, ela vai tentar confundir para você aqui, ó, o artigo indefinido com, lá na sintaxe, sujeito indeterminado. Ou então, sujeito oculto. Deixa eu desaparecer aqui para ficar melhor para você enxergar. Ou então, com o sujeito, vai tentar ousar a falar com você que o sujeito é inexistente. Inexistente. Mas você é aluno do professor Patrick, você estuda no Lyon Concurso, você não vai cair nessa pegadinha. Por quê? Porque aqui, ó, o sujeito é um. Beleza? Pessoal, olha aqui, meu lindo, minha linda. Tá vendo como que é precioso o artigo? Quando você abre muitas vezes a gramática, tem lá assim, o que é artigo? É um termo da oração que serve para determinar ou indeterminar o substantivo. Só isso. Não fala as implicações, as preciosidades que o artigo que ele traz para você. Então, olha só. Poucas pessoas caminham nesse terreno. Poucas pessoas pisam aqui, ó, no terreno do artigo com essa profundidade que nós estamos vendo. É você aprender isso aqui e ninguém te para mais nas provas. Já pode comprar o churrasco. Bora lá. Olha aqui as contrações do artigo. O que é contração? Contração na língua portuguesa. Na língua portuguesa, contração quer dizer junção, mistura, unificar, fusão. Já assistiu aquele desenho do Dragon Ball Z? Pois é. Lembra como quando o Goku, o Gohan fundia com o Goten? Virava Gotrunks. Fui longe demais, já revelei minha idade já. Ai, ai, o professor também tem um pouco de uma pegada geek. Contrações do artigo. Bora lá, mistura do artigo, ó. Então, contração é junção, ou então é a fusão, né? Com preposições. Então, aqui, ó. O artigo pode se fundir com preposições formando contrações. Isso é fundamental para compreender lá na frente do estudo de crase, ó. A mais o virou ao. A mais as virou as com crase. Por exemplo, aqui, ó. Vou
as cidades. Beleza? Quem vai a algum lugar, cidade aceita artigo, então aqui, ó, um crase. D mais O vira do, D mais A vira da, ou das, né? D mais A vira das. E assim sucessivamente, ó, em mais O. Em mais O vira no. Em mais A vira na. Ou nas, né? Se for em mais as. Por mais O vira pelo, por mais A vira pelas. Só a título de curiosidade. Só a título de curiosidade. Existem umas contrações chamadas contrações eruditas. Vou mudar de página aqui para ficar mais fácil. Olha, só a título de curiosidade, não vai cair na sua prova, mas só para você saber que existe. Olha que louco. Contrações e eruditas. Então aqui nós temos as contrações, beleza? E agora eu vou mostrar as contrações eruditas, ó. Lhe mais o vira lhô, beleza? Aqui, ó. Eu o entreguei, eu o entreguei a Paulo. Eu poderia falar assim, olha, eu lhe entreguei. O professor não tá louco, tá certinho. Sabe onde você encontra as contrações eruditas? Na Bíblia. Na Bíblia tem muito isso. Eu lhe entreguei. Poderia ser, dependendo do que eu colocasse aqui, ó. Eu lhe a entreguei. Se no lugar de... Se eu falasse assim, ó, eu a entreguei a Paulo. Eu lhe a entreguei. Se supomos que alguém perguntasse assim, Patrick, onde está a apostila? Ou eu a entreguei a Paulo. O quê? Eu lhe a entreguei. Ou seja, eu entreguei a apostila a ele. Como eu disse, isso é só a título de curiosidade. Isso aqui, se fosse cair, cairia em concurso para diplomacia, em outros concursos para auditor fiscal, mas até então, para concursos, por exemplo, policiais, concursos de outras áreas, pode ficar tranquilo que isso aqui não vai cair, não. Beleza? De município, de prefeitura. É isso. Tá bom? Então, falei das contrações, tá bom? Que são alguns exemplos. São as mais comuns, existem outras, mas são as mais comuns. Aqui agora são alguns exemplos. Eu vou ao médico, mistura de preposição mais artigo o, beleza? Vou ao médico. O a é preposição. Preposição. O é artigo. É artigo. Beleza? Voltei da escola de mais a, de preposição a artigo. Estava na sala, em preposição mais a, artigo. Lutou pela vitória, por preposição, a é artigo. E nós temos a ausência do artigo, né? A ausência do artigo. A presença ou a ausência do artigo pode alterar o sentido da frase. Então, isso aqui é muito importante. É o impacto que a presença ou a ausência do artigo vai causar na frase. Olha só. Pedro ama escola. Pedro ama escola. E Pedro ama a escola. Tem diferença. Se eu falo Pedro ama escola, ele gosta de qualquer escola. Suponhamos que onde e qualquer lugar que ele fosse, que ele visse uma escola, ele ia lá e gostava dela, dessa escola. O forte dele é a escola. Beleza? Agora, se virar e fala Pedro ama a escola, ele ama a escola específica. Escola específica, tá bom? É o mesmo que falar assim, olha, tem um seriado que chama Todo Mundo Odeia o Chris. Todo mundo odeia o Chris. Se eu não tiver enganado, lá no seriado tá escrito assim, ó, todo mundo odeia o Chris. E tá errado. O ideal, pela lógica, pela mensagem que quer ser dita, que quer transmitir, o seriado tem que ser assim, olha, todo o mundo odeia o Chris. Agora sim, todo o mundo inteiro odeia o Chris. E no primeiro caso, como tá lá na série, se eu não estiver enganado, tá lá é assim mesmo, todo mundo. Esse todo mundo odeia o Chris aqui quer dizer que vários mundos odeiam o Chris.
Beleza? Só a título de curiosidade. E é isso. Tá pensando que o professor também não é cultura? Olha só. Essa escolha também impacta a ocorrência de crase, já que a crase é o encontro da preposição com o artigo a. Beleza. Beleza, então é isso. Se não tiver artigo, não vai ter como ter crase. Tá bom? Então, bora dar seguimento aqui. A ponte para a crase, né? A ponte da crase está no artigo, ó. A crase acontece quando temos preposição a mais artigo definido feminino a. Aqui, ó, exemplos. Vou. Quem vai a algum lugar. E geralmente, para ter crase, a palavra que está sujeita à crase, ela tem que aceitar artigo. Então, se eu falar assim, olha, a escola fechou. Fechou. Se a palavra aceitou o artigo, ela está suscetível à crase. Então, quem vai a algum lugar, então o verbo ir aceita preposição a. E aqui a escola aceita artigo. Então, vou à escola. Vou à escola. Outro macetinho para você entender que tem crase, basta trocar a palavra feminina aqui, ó, por uma masculina correspondente. Vamos trocar a escola por colégio? Vou ao colégio. Se você fizer isso, trocou a palavra feminina por uma masculina correspondente e apareceu ao, é que essa aqui, ó, feminina vai ter crase. Só um detalhe, isso é só um detalhe. A nossa aula não é de crase, viu? Não é uma aula de crase profunda, o conteúdo não é crase, o conteúdo é artigo, mas português é interligado. Português é interligado. Então, para você entender, o artigo está totalmente direcionado à crase. E de tabela, você já tem uma noçãozinha de crase aqui, tá vendo? Cola com nós que você janta. Ó, assistir a peça. Quem assiste a alguma coisa, beleza? E peça aceita artigo, assim como a palavra escola. Então, assistir a mais a de a peça, aí já vai gerar crase. Vamos trocar peça por teatro? Assistir. Vamos trocar peça por espetáculo. Assistir ao espetáculo. Apareceu ao aqui, é que lá tem crase. Só a título de curiosidade, o verbo assistir, ele pode aceitar a preposição, aí ele está no sentido de ver, beleza? E sem preposição, ele está no sentido de ajudar. Então, se eu falar assim, olha, assistir o doente, eu estou ajudando o doente. Se eu falar assistir ao doente, eu estou sentado aqui, ó, vendo o doente. Assistir ao doente comer alguma coisa. Então, o verbo assistir tem essas regências aqui. Como eu disse, a aula nossa também não é de regência, mas para ficar uma aula bem completa, é para você entender esse conteúdo, tá bom? Que a gente já está dando uma base para você do que está por vir. Português não é maravilhoso? Não é maravilhoso? Então, aqui, ó. Assistir também pode dar a ideia de assistencialismo, de dar assistência. Só a título de curiosidade, nossa aula não é regência, tá bom? Então, fazer um xizinho aqui para você entender que não tem preposição. Então, tá aqui. Tá aqui a crase, ela está totalmente relacionada ao conteúdo de artigo. Se não houver artigo, não tem crase, ó. Vou a pé. Isso aqui é só uma preposição, porque a palavra pé aceita artigo, né? Mas não é o artigo feminino. Para ter crase tem que ser preposição a, mais artigo definido feminino. Artigo feminino. Pé não é uma palavra feminina, então pé é uma palavra masculina. Não vai ter crase. Não se usa crase diante de palavra masculina. Beleza? Então aqui, ó. Muitas vezes, nome de cidade também não tem artigo, não. Não tem artigo. Então, não vai ter crase. Beleza? Não vai ter crase. Agora, se eu especificar que eu vou a Roma cheguei a Roma dos meus sonhos, vai ter crase. Mas aí já é uma outra história, eu não vou aprofundar nisso para vocês. É só para você ter uma noção de como que a crase ela está relacionada ao artigo. E fica uma aula também mais profunda. Você vem aqui buscar conteúdo, pô. E eu estou entregando para você. É nóis. Não falei que era um curso de português sem enrolação? Um curso de português bom e barato? É nóis. Isso aqui você vai levar para a vida. Bora lá.
E ó, a dica de milhões, milhões, né? Se você souber aqui, se o substantivo exige crase, é essencial para identificar a crase. Se houver preposição mais artigo feminino, vai ter crase. Retornamos à escola. Se faltar o artigo, não tem crase. Andamos a pé. Beleza? Porque não se usa crase diante de palavra feminina. A palavra pé tem artigo? Tem. Mas é artigo o. Tá bom? Considerações finais. Aqui, ó. Que nós temos as considerações finais. Quais são as considerações finais que eu tenho a fazer para você? Primeira consideração final. Primeiro. Saber relacionar o artigo, beleza? O artigo à interpretação de texto. A interpretação de texto, beleza? Professor, como assim? Eu esqueci como é que é. É aquele detalhe que eu falei com você. Se o artigo for definido, presume-se que você já sabe que é um substantivo e, obviamente, o sujeito da oração, obviamente. Então, no texto, muitas vezes, isso pode ser perguntado para você associando o sujeito ao artigo definido. Outro detalhe, segundo detalhe que você tem que entender. Segundo detalhe. O artigo indefinido, definido, mais sujeito, de novo, mais sujeito. Professor, como assim, professor? É o seguinte, muitas vezes aparece o um aqui, ó, um levantou a mão. A prova vai falar com você que isso aqui é uma oração sem sujeito, que é um sujeito indefinido, indeterminado. Não. O sujeito aqui é o um, beleza? Partindo do pressuposto que sujeito é o termo da oração sobre quem você declara algo. Ou então sobre com o qual o verbo concorda. Terceiro fator importante. Então, aqui eu falei da interpretação, falei do artigo definido, beleza? Do artigo indefinido e o sujeito. E também você tem que saber relacionar o artigo, mais outras classes, com outras classes gramaticais. O artigo com outras classes gramaticais, beleza? Por exemplo, artigo e outras classes. Por exemplo, preposição. Vou sumir aqui para você enxergar toda a tela. Pronome, beleza? Então, preposição, pronome e artigo. Essas classes andam sempre juntas, tá bom? E aí, para fechar de vez a nossa aula, eu gostaria só de fazer um último conceito aqui para você, que é o conceito que eu queria falar um pouco sobre a chamada substantivação. O que é substantivação? Olha aqui o professor, ó. Olha aqui. Substantivação, até anotar no seu caderno, é um fenômeno através do qual toda palavra antecedida de artigo, ela vai passar a ser um substantivo. Vou repetir. Toda palavra antecedida de artigo, ela passa a ser um substantivo. Professor, mas ela já era um substantivo. Ora, pois. Aí ela não vai passar a ser um substantivo, ela já era, ó. Tá bom? Então, por exemplo, olha essa palavra aqui, ó. Jantar. Jantar é o quê? Jantar é um verbo. Mas se eu falo assim, ó, o jantar está servido. Jantar agora não é mais verbo, jantar agora é um substantivo, tá bom? Se eu falar assim, olha, o porquê, não me convenceu. Vou até implementar essa frase para ficar melhor para você. O porquê apresentado não me
venceu. O porquê apresentado não me convenceu. Olha só, esse porquê aqui é o quê? Substantivo. Por quê? Em regra, ele vem antes de um artigo. Beleza? Se eu falar assim, olha, o até, não precisa de aspas não, viu? Eu tô colocando essas aspas só para destacar aqui para você. O até é é um conteúdo, o até é um conteúdo morfológico, morfológico. E é, né? O até é uma classe gramatical, preposição. Então aqui, ó, até é uma preposição. Mas eu usei artigo aqui, o até virou um substantivo. A isso nós damos o nome de substantivação. Tem prova que vai chamar a substantivação de derivação imprópria. Derivação imprópria. Então, substantivação é uma das maneiras de se criar a derivação imprópria. Tá bom? Então, na sua prova pode vir ou substantivação ou derivação imprópria. Se você entender isso aí, ninguém te segura mais, tá bom? Então, quero agradecer a você e também te parabenizar por ter chegado até aqui. E é isso aí. O estudo, ele funciona assim, ó. Estudar é algo, às vezes, até meio chato mesmo. É um sofrimento temporário, mas o seu cargo, o seu sucesso, ele é para sempre. Lembre-se disso. Então, nós estamos juntos. Fé em Deus sempre. É nóis.